No nosso último bate-papo, não sei se você se lembra, não faz muito tempo, nós vimos aqui um vídeo falando sobre o amor, a intensidade do amor de Deus, que coisa maravilhosa, a gente dá aleluia, glória a Deus, dá vontade de dar uma carreira, porque lá em João 17, capítulo 17, versículo 23, João fala a respeito de que o amor de Deus é o mesmo amor que Deus tem por Jesus, é o mesmo que Ele tem por nós. Olha que grande amor, que profundidade, que coisa maravilhosa. E a gente ouve um vídeo daquele, a gente fica arrepiado, a gente fica vibrando, né? Não é assim? Emocionado, mas, entretanto, todavia, porém, nós não podemos confundir as coisas. Então existe a graça de Deus, que não é um passaporte para a desobediência ou para o pecado. Amém? Então eu não poderia colocar um vídeo como aquele sem colocar agora um vídeo como esse falando de santidade. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Se você não compartilhou, tem que compartilhar. Passa à frente esse vídeo, dê seu like, comenta aqui embaixo. Isso tudo ajuda o canal, que o canal começou agora, recém-nascido. É um bebezinho. Então vamos cuidar dele aí, você me ajuda, tá certo? Tamo juntos. Como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre santidade para poder, que está conectado ao vídeo anterior. Se você não assistiu, você tem que assistir o vídeo anterior também, que vai fazer parte aí. Tem um texto aqui muito rico, e nós devemos ver com bastante atenção, onde Pedro fala aos cristãos e não a toda a humanidade. Porque tem texto na Bíblia, meus irmãos, que Deus fala com todo mundo, com toda a humanidade, de uma forma geral. Mas tem texto que é só para crente, é caldo grosso, é pirão, é caldo de mocotó. E eu amo caldo de mocotó. Você não gosta de caldo de mocotó? É bom demais. Então esse aqui é um caldo de mocotó. O texto diz assim, por isso que a digestão demora um pouco mais. O texto diz assim: por isso, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos do quê? Da obediência. Como filhos agora da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Éramos ignorantes, não conhecíamos a Jesus, não conhecíamos a Deus, mas agora chegou a luz. Agora não tem desculpa. A luz chegou, o evangelho chegou. Aí diz assim, pelo contrário, ele continua dizendo, pelo contrário, segundo, olha aí, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós santos também. Vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não é metade não, é em tudo, viu? Em todo o proceder, em todo o procedimento, nós temos que ser santos. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos, se porte, veja, olhe para ele com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Muitas pessoas querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Não tem como, amados, o pacote é completo. Se nós queremos aquele Salvador, nós queremos o dono das bênçãos, nós temos que querer não somente a bênção, mas amar o dono da bênção e querer ser como ele, imitar a ele, andar em santidade. Amém? Então, fica aqui comigo, fica focado, compartilha esse vídeo, não deixa de compartilhar com os demais, porque isso aqui é caldo grosso, tá? Coisa para crente aqui. Se você é crente, fica comigo aqui até o final. E nas palavras de Pedro, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então a gente vai ficar observando, nós vamos observar, vamos nos ater aqui, vamos ficar com o nosso foco aqui, prestar bastante atenção e ver que isso não é simplesmente uma recomendação, tá? Ele não está recomendando nada. Deus não está colocando uma cláusula optativa, uma opção para nós. Você é santo se quiser, se você quiser andar meia boca, você anda. Nós que somos cristãos, não. Isso é um texto para crente, amém? Porque algumas pessoas pensam assim, que esse texto é opcional. Pode viver que a graça, ela dá uma liberdade, um passaporte para a desobediência, porque Deus é amor e Deus nos ama. Não é por aí não, viu? Isso é uma ordem, sede santos como eu sou santo, assim como Deus é santo, e ponto final.
meu querido, não coloca uma vírgula aonde Deus colocou um ponto final. Se Ele falou, se Ele ordenou que nós devemos andar em retidão, santidade, que devemos imitar Ele e devemos em todo o nosso procedimento andar em temor, então é isso mesmo, não tem para onde ir. E tem mais coisa aí, viu? Fica comigo até o final aí, o caldo é grosso. Não existe opção com relação a isso, como eu falei. Não tem opção. E da forma como Pedro diz, olha o que vai acontecer, vai ter julgamento. Nós seremos julgados ou recompensados. Eu quero a recompensa, você não quer a recompensa? Meus amados, eu quero recompensa da parte de Deus. Eu quero sim. Com relação a esta ordem, então se andarmos no prumo, né, como diz alguns aí, no prumo de Jeová, nós seremos recompensados. Novamente, como Jesus afirmou, nos é dito para sermos perfeitos, assim como o nosso Pai, Ele é perfeito. Então não dá para ser meia boca, não dá para ser mais ou menos. Nós temos que andar alinhados, nos alinhar à palavra. A luz chegou. Então não tem mais desculpa, não tem como andar mais ou menos, fofoca é pecado, é pecado sim, tá tudo igual, não tem pecadinho, pecadão, pecado, tá tudo no mesmo patamar, viu? Vamos dar uma olhada na palavra santo. A palavra santo, ela quer dizer, no original é ágios, tá? E algumas palavras usadas para definir essa palavra santo são o seguinte, você vai ver na sua Bíblia: separado, santificado, consagrado, juntamente também nós vamos ver como puro moralmente e inculpável. Todas essas palavras aí estão conectadas a santos. As qualidades fundamentais da santidade são o quê? Separação, consagração e devoção ao serviço de Deus. Então, compartilhando aí da sua pureza e abstendo-se ou se separando da corrupção do mundo. Então, a gente serve ao Senhor, então, devido serviço a Deus, vamos compartilhar da sua santidade, da sua pureza, porque isso está em nós temos que compartilhar disso, mas temos que nos abster, nos separar aí da corrupção do mundo. Não tem como servir a dois senhores. Aquele que você serve, você agrada. Não tem como a gente andar de um jeito errado e querer uma recompensa da parte de Deus. Se nós fazemos as coisas, se temos o conhecimento da palavra, a luz chegou e nós fazemos a coisa errada, então vai ter julgamento e não vai ter recompensa. No Antigo Testamento, para a gente entender bem isso, o povo de Deus ele devia ser literalmente separado como nação. Isso mesmo. Não era permitido aos judeus estar em companhia dos gentios. Eles eram separados em todas as áreas da vida. Não tinha como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, não é assim que diz? Então não dava para andar junto. Entretanto, as coisas mudaram no Novo Testamento. Já aqui é diferente. Nós crentes, nós cristãos, né, devemos nos separar do mal, enquanto vivemos entre as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, e nós vamos interagindo com elas. Não é deixar de interagir com as pessoas, pessoal. Não é deixar de falar com as pessoas do mundo. Não é deixar de tratar bem as pessoas. Pelo contrário, amém? Não podemos nos associar, não podemos nos relacionar com elas, assim, no que diz respeito, no que tange a serem influenciadas. Está entendendo? Claro que você está entendendo. Nós devemos amar as pessoas, a todos, mas nós não devemos deixar ser influenciado pelo mal, é claro, amém? Devemos ser luz no mundo, sal da terra, e nós não podemos ser contaminados. É isso que eu quero falar para você, que me fugiu as palavras. Nós não podemos ser contaminados pelo mundo, amém? Mas ser influência aqui na terra. Então, não podemos nos conformar com os caminhos deste mundo, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas nós devemos subir para um padrão mais alto. É isso mesmo. Sabe quando nas Olimpíadas tem aquele que pula com aquela vara, né, salto com vara, e aí ele salta uma vez, aí depois ele fala para aumentar, porque aquilo ali já está pouco para ele? É assim, a gente vai ter que aumentar um pouco mais e ir mais alto. É assim que Deus quer, que a gente possa subir de nível. Deus diz, olha o que Deus diz na palavra, é muito importante. Fica comigo aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está lá em Isaías 55, a partir do versículo 8 até o versículo 9, né? Então, quando Deus diz, olha, fica comigo, quando Deus diz, sejam santos como eu sou santo, Ele na verdade está dizendo, por que vocês querem ficar nesse estágio de superficial? Por que vocês querem ficar aí, como é que eu posso dizer aqui um exemplo? Por que vocês querem ficar ciscando pelo quintal e viver como galinhas, quando eu chamei vocês para voarem como águias? Olha que coisa maravilhosa. Deus te chamou para ser uma águia, para voar, alçar altos voos, não para ficar na superfície. Chega de ficar ali, sabe, na superfície, ficar, não, Deus te chamou para ir mais longe, mais alto, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para uma vida também de santidade, uma vida extraordinária. Nós não podemos nos contentar, amados, em ficar com uma vida média ou medíocre, uma vida que está longe desse patamar e desse nível que Deus nos chamou. Pelo contrário, nós temos que estar inconformados com isso. Mas o texto aí que nós lemos no início, ele já nos dá muita luz sobre isso, de como nós podemos andar nesse nível aí. Portanto, a santidade de Deus, ela inclui mais do que separação e pureza. É interessante isso. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Porque se a santidade ela tivesse a ver apenas com pureza, olha só, veja só, se a santidade tivesse a ver somente com pureza, então lembra dos fariseus? Os fariseus, eles seriam santos, amém? Porque eles viviam uma vida exteriormente, eu não estou falando interior, exteriormente inculpável. Mas Jesus condenou essa justiça própria. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Jesus condenou a justiça própria desses fariseus. Se santidade tivesse apenas a ver com separação, né, como muitos falam, só ficar separado, não é só separação não. Se você se lembra dos hippies dos anos 60, pensa num povo separado, era aquele. O povo que eles queriam ficar totalmente longe, separados, amados, não faz sentido. Não é apenas pureza e não é apenas separação, tá? E nem é pureza e separação combinadas. É isso mesmo. Fica aqui comigo. É uma separação e uma pureza que, como é que eu posso dizer? Ela vai além dos limites, ela é acima. Ela transcende, é transcendente, é isso mesmo, que ela vai além do limite natural, normal, ela vai além do normal. Você e eu somos anormais, é verdade, porque nós temos a Cristo agora dentro de nós temos a palavra. É um chamado para viver a vida em um plano muito mais alto, exatamente, não é para viver mais nesse plano, sabe, raso, é um plano mais alto, é um chamado para uma esfera de vida extraordinária. Meu Deus, eu quero essa vida extraordinária. É viver como Ele vive, é imitar Deus como seus filhos amados. Se somos filhos, o filho ele sempre imita o pai. Estamos cansados de ver até propaganda o pai se barbeando, o filho ali imitando o pai. É desse jeito, o filho imita o pai, ele quer procurar as características, até a profissão que o pai faz, alguns filhos querem seguir, falando naturalmente, tá? Quando pensamos como Deus, quando a gente pensa como Deus, a gente fala como Jesus. Porque Jesus, ele dizia o que o Pai dizia. E nós imitamos o estilo de vida de Jesus. Temos que fazer isso. Tem crente aí que não está imitando esse estilo de vida de Jesus. Está vivendo a vida do jeito que lhe apraz, mas não é dessa forma. Nós não podemos viver como as pessoas do mundo. Não. Tem que haver uma diferença. As pessoas do mundo têm que ver uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Nós não seremos guiados mais pelos apetites e desejos da carne dessa forma. Quando a gente imita a Jesus, nós vamos ser, quando andamos nesse nível, nós vamos ser mais criativos. Quando andamos nesse alto nível, nesse nível que eu falei, nessa esfera,
nós vamos ser mais puros na nossa moral, nós vamos ser doadores mesmo de vida nos nossos caminhos, aonde nós passarmos, nós vamos deixar o bom perfume de Cristo, a fragrância do Senhor, nós seremos influenciadores e frequentemente, claro que sim, o mundo vai nos invejar, sabe? Devido ao nosso sucesso, porque se nós estamos pensando e agindo, olha isso aqui, se estamos pensando e agindo em um nível mais alto, é claro que nós vamos ter uma vida, em todos os aspectos, isso vai influenciar e vai tocar a nossa vida. Aqueles que vivem aí para a bebedeira, para os prazeres sexuais pervertidos, para a ganância, luxúria, o que você quiser aí, o status, a inveja, a vingança, o orgulho, como você quiser, tem mais coisas aí, daí por diante. Eles estão vivendo em um nível muito raso, um nível muito baixo. É o que nós chamamos de um terreno demoníaco. E qualquer pessoa pode fazer isso. Irmãos, para viver em pecado não precisa de fé. Qualquer um pode fazer a coisa errada, não é necessário fé. Mas para viver uma vida santa e piedosa, é necessário sim, nós temos fé. Nós temos que nos debruçar a palavra, conhecer a Bíblia e andar em fé, para a gente poder andar numa esfera extraordinária, dessa altura. Amém? O pecado dessas pessoas pode lhes trazer um prazer transitório, nunca vai trazer uma vida extraordinária, uma vida boa, não tem como, né? Nós vemos as pessoas do mundo às vezes no pecado, na vida escrachada, no pecado escrachado, na vida nociva, destrutiva, elas até rindo dos crentes, dos cristãos, quando vêm para a igreja ou fazendo a coisa certa. Não sei se você já viu isso, né? Mas não sabe que aquilo é transitório. O resultado ou o aguilhão do pecado é dor e morte. O salário do pecado é a morte. Então aquela pessoa que está no pecado escrachado e que está rindo de você, você tem que ter, claro, compaixão da vida dela e ganhar ela para Jesus. Mas ela não entende que aquilo é transitório, que vai ter, a conta vai vir para pagar. Andar em verdadeira santidade e experimentar a liberação e a liberdade no nível mais alto. É isso que nós temos para nós quando andamos aí em santidade, imitando a Deus, seres santos como eu sou santo. É saudável, isso vai afetar positivamente cada área da nossa vida. Esse tipo de andar, esse novo caminho, essa forma de andar, essa novidade de vida, de andar em santidade, procurando andar dentro daquela ordem que não é recomendação, não é opção, meus irmãos. Não existe pecadinho, pecadão, pecado, eu repito, como eu falei no início. Pecado é pecado para Deus, meus irmãos. Não há como nós desvincularmos, sabe? Tem pessoas que, mas Deus me ama. Sim, Ele te ama. Só que se nós andamos se a pessoa anda no errado, sabendo o que é o certo, o correto, e se ela está insistindo em fazer aquilo que é errado, a conta vai chegar, ela vai ser julgada, como diz o texto de Pedro, porque haverá julgamento e recompensa para a pessoa, ou julgamento, melhor dizendo, ou recompensa. Então, se a pessoa ela está andando nos trilhos errados, ela precisa se consertar agora. E eu estou falando com você, você cristão, crente que está me ouvindo agora, você que conhece a palavra, que já chegou à luz, que já conheceu a Jesus, e você está andando num caminho, no trilho errado, está fazendo a coisa errada, que você pensa que o ser santo, como Deus é santo, é uma opção ou uma recomendação. Eu quero te dizer que é uma ordem, que se você está andando nesse trilho errado, eu estou dizendo, eu digo a você agora, com todo o amor que eu tenho por você aqui, com todo carinho, com todo amor, que você deve mudar de trilho agora mesmo. Você deve mudar esse caminho e voltar a andar na santidade, para que você possa usufruir de uma vida extraordinária, sabe? Para que essa santidade, essa vida de Deus, ela possa afetar você em toda a sua vida. Vai afetar você no trabalho, vai afetar você nas finanças, vai afetar você na sua vida social, em todos os meios. Isso vai pegar em você e vai fazer com que você brilhe, porque as pessoas, amados, elas estão aí no mundo cansadas de ouvir um evangelho e ver as pessoas andando de uma forma contrária àquilo que a Bíblia diz. As pessoas querem ver você no trabalho, na faculdade, seja onde for, andando como uma vida piedosa,
que elas não conhecem. Elas querem ver isso para que elas possam verdadeiramente se despertar e terem esse desejo de andar dessa forma, desse jeito, com integridade, dessa forma que você anda, porque você é a luz do mundo e sal da terra. Deus te chamou e Deus me chamou para ter uma vida extraordinária. Deus nos chamou para ter uma vida fora do comum, fora do normal, sabe? Para saltar, nós vamos pedir para colocar a vara um pouco mais alta ali para a gente fazer o salto, né? Sabe quando, como eu falei logo no início, aquele que salta com vara nas Olimpíadas, ele pede, quando ele já saltou aquele patamar e ele teve sucesso, bota mais alto aí que eu quero ir mais alto. E é assim com a nossa vida, e nós vamos andando em patamares maiores, em níveis maiores de conhecimento e de influência da parte de Deus. Amém? Nós poderíamos falar um pouco mais aqui, mas eu vou parar por aqui. Eu quero orar com você, tá certo? Essa mensagem, como eu falei, ela está conectada à primeira mensagem, à outra mensagem, porque a graça não é passaporte para a desobediência, não é passaporte para o pecado. Pelo contrário, sabe? Não é isso que Deus diz. Ele nos ama assim como ama Jesus. Mas, como disse o apóstolo Pedro, sede santos porque eu sou santo. Ou julgamento, ou então recompensa, tá certo? Então eu quero orar com você, principalmente você que tá condenado. Não fique condenado, é só você se arrepender, porque existe o arrependimento genuíno, e você pode se arrepender agora mesmo se você errou o caminho, se você errou o alvo. Não é remorso, o remorso é diferente. A pessoa pode chorar, derramar lágrimas, chorar muito porque errou, e não se arrepender, meu amado, e voltar a fazer as mesmas coisas que fazia antes e continuar fazendo até pior. Mas Deus não quer isso. Deus quer metanoia, quer mudança de direção, tá? Tá entendendo? É se arrepender de fato. Então, se você quer se arrepender, se você está aí comigo aqui agora, vamos orar juntos. Eu quero orar por você, quero orar pela tua família, tá certo? E compartilha o vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo não, tá bom? Deixa eu orar contigo, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, eu te louvo. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra de exortação. E nós sabemos que a tua palavra, Pai, ela não é somente... a palavra não é para nos trazer cócegas nos ouvidos, Pai. Não é simplesmente para nos trazer, para nós ouvirmos aquilo que queremos ouvir. Muitas vezes nós vamos ouvir aquilo que não queremos ouvir, mas precisamos ouvir. E essa palavra de exortação é justamente isso. É algo que nós precisamos ouvir, que muitas vezes não são faladas nas igrejas, Pai, porque alguns não têm coragem de falar. Mas nós estamos aqui para ser a tua boca, Pai, para ser as mãos de Jesus, os olhos, imitarmos ao Senhor e também alertarmos aqueles que estão indo, Pai, num caminho errado, que estão errando o alvo. E eu falo agora, eu oro, Pai, em nome de Jesus, por essa pessoa que está aí agora, não com remorso, Pai, arrependida, Pai. Essa pessoa que está orando comigo, que está até chorando, Pai, agora, porque ela está arrependida do que fez, do caminho que trilhou, das coisas que fez, tendo luz, Pai, e ela não quer ser julgada, Pai, ela não quer o julgamento, ela quer a recompensa. Então nesse momento ela volta, Senhor, à comunhão com o Senhor, ela se arrepende em nome de Jesus, e ela volta à comunhão contigo, Pai, para receber das tuas recompensas e para viver essa vida em alto nível, essa vida extraordinária que o Senhor tem para nós, Pai, para cada um dos cristãos, Pai. Essa mensagem, como eu disse, não é para o mundo, essa mensagem é para os cristãos mesmos, e nós temos que ouvir atentamente, Pai, que cada um que entre no coração de cada pessoa que esteve comigo aqui, que está comigo orando, Pai, que ouviu essa palavra, que essa palavra entre no coração dessa pessoa, Pai, e faça a diferença, que essa pessoa seja verdadeiramente sacudida por dentro, Pai, que ela se arrependa e tenha uma nova vida, Pai, um novo caminho, em nome de Jesus, e ela possa se alegrar e se regozijar com uma palavra dessa de exortação, Pai. É o que eu te peço. Eu oro pela família de cada um, Pai, que a tua boa mão esteja sobre eles, a provisão, a saúde, Pai, a paz, a alegria, que eles usufruam em cada dia e tenham uma vida extraordinária e que eles brilhem como luzeiros no mundo, Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, é como eu disse a você, essa palavra
Não é uma palavra, é um pirão grosso mesmo, é um caldo de mocotó. E eu gosto desse caldo de mocotó. É bom demais. Você gosta também, eu sei que você gosta. E às vezes nós temos que trazer uma palavra desse jeito, porque é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não podemos pregar a palavra somente uma parte. Nós devemos pregar a palavra um todo, né? E não podemos pregar apenas um pedaço da palavra. Não podemos pregar somente aquilo que nos agrada. Eu não posso pregar somente aquilo que você quer ouvir, mas eu preciso pregar aquilo que você precisa ouvir também. Mas nós temos que verdadeiramente pegar esse rolo do livro aí, botar para dentro e avançarmos aí para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Foi uma honra estar com você aqui novamente. Então compartilhe o vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, aquele que eu falei anteriormente sobre o amor de Deus, assista ele também com esse aqui, tá? Um complementa ao outro. Em nome de Jesus, eu sei que você será muito bem abençoado, porque Deus é bom. Compartilha, se não se inscreveu, se inscreve. O canal é recém-nascido, nasceu agora, é um bebezinho. Ajuda esse bebê a crescer, a avançar, eu conto com você, tá bom? Eu peço a tua ajuda. Vamos aí compartilhar esses vídeos, essa palavra poderosa de Deus ungida, para alcançar cada vez mais pessoas aí. Eu tenho certeza que você deseja isso. Amém? Então estamos juntos, um grande abraço, um shalom para você e até o próximo vídeo, hein? Até o próximo vídeo, um abraço, até mais.